livro de João, capítulo de número 6, do 25 ao 33. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Curvamos nossas cabeças rapidamente. Senhor, nós te agradecemos, Santo, pelos hinos que foram entoados aqui, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Santo, que o Senhor me use apenas como um canal para que a Tua voz, Santo, chegue no coração de cada um, Pai. Que a Tua mensagem, Santo, da Tua palavra, possa entrar nos nossos corações e provocar um sentimento de mudança nas nossas vidas, ó Pai. Assim nós te pedimos no Teu nome santo. Amém. Nesse culto especial de ceia, nada melhor para a gente do que falarmos sobre o autor e consumador da nossa fé. Os ensinamentos que a gente tem do Senhor Jesus, os que foram descritos nos 4 evangelhos, que são as próprias palavras do Senhor Jesus, eles são tão ricos em conhecimento e tão profundos em graça, amor e compaixão, que eles nos levam a pensar: quem somos nós para recebermos esse grande amor sobre as nossas vidas? Nós, seres humanos tão fracos, tão limitados, cheios de falhas e fraquezas, cheios de defeitos, nós pecamos todos os dias. E mesmo assim, o Senhor nos amou. Conhecer mais do Senhor, mais do seu amor por nós é fundamental, então, para a gente encher a nossa vida com a presença do Senhor Jesus, para nós sermos cheios do seu Espírito. E nesse sentido, eu não vejo um livro mais adequado na Bíblia para falar do que o livro de João. Porque o João mostra o Senhor Jesus de uma forma tão especial, mostra um Deus que, sendo homem, 100% Deus, ele se entrega pelos seus filhos com amor. Quando começamos a ler e meditar no que está escrito, nós vamos começamos a identificar os nossos próprios erros, nós começamos a perceber que nós não somos tão diferentes das pessoas que estavam caminhando junto com Jesus. Digo isso porque muitos vão passar a vida inteira buscando que o Senhor Jesus talvez satisfaça os seus próprios interesses. Nós somos muito errados nisso, pois eu quero levar todos aqui a enxergar que, tão qual eu já enxerguei isso, eu enxergo isso todos os dias. Eu quero que você pense nessa pergunta e reflita consigo mesmo. O que te motiva a servir ao Senhor? O que motiva, o que faz você
chegar mais perto, ter vontade de se achegar mais perto do Senhor. Ou seja, em outras palavras aqui, para ficar um pouquinho mais simples, o que eu vou ganhar se eu servir ao Senhor Jesus? Na verdade, essa pergunta não foi feita por Jesus, mas foi feita a Jesus. Perguntaram para Jesus, e é exatamente isso que se trata esse trecho que eu li e vou comentar com vocês nessa noite. Para entendermos o que foi lido, nós vamos ter que voltar um pouquinho no capítulo 6, para começar a falar um pouco sobre qual que era o contexto dessa mensagem. No começo do capítulo 6, nós temos a primeira multiplicação dos pães. Com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o Senhor Jesus alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, sem considerar as suas mulheres e as crianças. Acredita-se que o número real de pessoas que talvez o Senhor Jesus tenha alimentado com aqueles 5 pães e 2 peixes sejam alguma coisa em torno de 18.000 pessoas, ou um pouco mais. Alguns estudiosos falam da ordem desse número, 18.000 pessoas. O suficiente para encher um pequeno estádio hoje. Mas se você pensar que era apenas 5 pães e 2 peixinhos, e toda aquela multidão viu isso, o milagre era muito grande. E a palavra de Deus vai nos dizer, nos versículos 14 e 15, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. As pessoas viram aquele grande milagre do Senhor Jesus. Disseram, com certeza, esse é o rei que deveria vir ao mundo. Ele está nos alimentando, ele está nos dando de comer. Nós não vamos precisar trabalhar para receber o alimento, pois ele multiplica tudo para nós. Jesus, conhecendo o coração deles, o Senhor Jesus parte então sozinho para o monte. O Senhor Jesus não foi com os seus discípulos, mas o Senhor Jesus vai sozinho. Nesse meio tempo, os discípulos pegam o barco e partem para outra margem do rio, do mar. Vamos ter então, nesse meio tempo, entre a multiplicação dos pães e esse trecho que eu li para vocês, o episódio em que o Senhor Jesus chega até o barco caminhando sobre as águas. Temos também a parte que Pedro também, provavelmente é naquele mesmo episódio que Pedro, ele sai e fala, se és tu, Senhor, que eu vá ter contigo. Então Pedro sai caminhando sobre as águas, Pedro duvida, afunda, mas essa é outra história, né? Mas a história que nós estamos contando aqui é que eles atravessaram o mar e eles saem sem Jesus e chegam na outra margem com Jesus. As pessoas que receberam aquele alimento que Jesus havia multiplicado, veem que o Senhor Jesus não havia partido com os seus discípulos, mas que os seus discípulos foram. Então elas decidem, nós vamos atrás dos discípulos, porque Jesus também não está aqui, vamos atrás dele. E eles saem então da região de Tiberíades e vão partir em direção a Cafarnaum. Um filósofo do século XVIII, ele fala assim, Jacques Rousseau, o homem nasce mal, mas a sociedade o corrompe. E é isso que talvez a maioria daqui, do pessoal que frequentou até o segundo, que fez o ensino médio completo, aprendeu na escola. Mas a realidade que nós conhecemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, é totalmente diferente. O homem nasce mal, ele vive a sua vida inteira praticando o mal, por livre e espontânea vontade. Mas somente através da graça salvadora de Cristo
é que ele é justificado. É somente através da graça do Senhor que o homem pode fazer o bem. Mesmo as pessoas que não conhecem o Senhor, essas pessoas às vezes só conseguem fazer o bem por causa da graça do Senhor, que talvez elas nem conheçam ainda. Mas é o Senhor quem nos dá isso. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa muito interessante que a gente observa nessa passagem é que, desde o princípio, as motivações que nos levam, muitas das vezes, ao Senhor são motivações egoístas. Nós estamos pensando apenas em nós mesmos. Não estamos pensando em conhecer ao Senhor. Aqueles que pegaram o barco e foram atrás do Senhor Jesus, eles encontram com Jesus e vão perguntar o quê? Mestre, quando chegaste aqui? As pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus e muitas vezes a gente segue o Senhor Jesus buscando algo em troca. E é isso que o Senhor Jesus fala para essas pessoas. Aquelas pessoas, elas pararam o que elas estavam fazendo. Pegaram um barco, reuniram os seus amigos e falaram, vamos atrás do Senhor Jesus. Atravessaram um mar para encontrar Jesus. Mas quando o Senhor Jesus olha para o coração daquelas pessoas, o que o Senhor Jesus diz? Vocês não estão atrás dos meus ensinamentos, né? Elas queriam ver os milagres e encher a barriga através dos ensinamentos e do poder miraculoso do Senhor Jesus. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E agora, a gente vê isso, então eu faço a segunda pergunta nessa noite. Os pedidos das suas orações, o que você pede a Deus nas suas orações, são apenas para suprir as suas necessidades ou para te levar mais perto do Senhor? Ou seja, muitas pessoas passam orando, consagrando, buscando ao Senhor, para quê? Com qual propósito? Qual que é o propósito de toda a sua fidelidade, de toda a sua oração, de todo o seu jejum, da dedicação ao Senhor? Você faz isso visando, com o intuito de chegar mais perto do Senhor, buscar santidade, conhecer mais a Ele, ou você está fazendo isso porque está passando uma dificuldade e precisa de uma bênção do Senhor? A motivação daquelas pessoas, o que eles precisavam naquele momento, era comida. E por isso eles estavam atrás do Senhor. Trabalhar, o trabalho árduo, pescar. Nem toda vez que eles saíam para pescar, eles conseguiam ter peixes. As colheitas eram devastadas e aquele homem, ele poderia, com um pouco que a terra produzisse, ele conseguiria alimentar a todos. E a pergunta que eu te faço é, você está precisando que Deus dê uma melhorada no seu emprego, aumente a venda da sua empresa, conserte algo que está errado na sua casa, nos seus filhos? Ou você quer fazer tudo isso, você busca o Senhor para que o Senhor te dê algo em troca? Eu não estou dizendo aqui, eu não estou falando isso para vocês pensarem, o Elisão é o exemplo da perfeição. Não. Como eu disse no começo da pregação, eu sou tão falho quanto vocês. E eu, às vezes, me pego pensando isso. Senhor, eu oro a Ti, eu peço a Ti, mas o que eu estou fazendo realmente para chegar mais perto do Senhor? O que eu estou fazendo para Te conhecer de verdade, Senhor? A minha motivação é só para eu conseguir melhorar? É só para eu conseguir avançar na vida material? Mas o que realmente importa para a minha vida? Tudo aqui que nós estamos passando, essa pandemia, tudo
a crise econômica que está instaurada no nosso país, crise política, todas essas coisas vão passar. Mas e a nossa vida eterna? O que nós estamos fazendo para chegar ao Senhor? Para que o Senhor não responda para nós da mesma forma. O Senhor Jesus diz: não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nós estamos no mesmo barco daquelas pessoas, mas nós precisamos saber quais são as nossas motivações para chegar mais perto do Senhor. Quais são as nossas motivações em buscar o Senhor? Quantos aqui já não disseram: Senhor, me abençoe, Senhor, resolva esses problemas para mim? E falaram ainda: Senhor, faça isso tudo para a glória do Teu nome, porque o Teu nome vai ser glorificado por causa disso. E muitas das vezes o Senhor é fiel conosco, resolve os nossos problemas. E aonde está a glória para o Senhor? Aonde está a glória? Nós somos egoístas, nós pedimos coisas egoístas. Nós pedimos ao Senhor, nós queremos que o Senhor faça isso, que o ímpio, ele vai ver a minha vida e vai falar como o Senhor o abençoa. Mas não, se você for fiel no pouco, se você for fiel, o ímpio vai ver, mesmo ele estando em dificuldade, ele ama o Senhor. Mesmo ele estando em dificuldade, ele não nega o seu Deus, porque a sua motivação não é uma motivação fraca no Senhor. O Senhor Jesus é bem enfático: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece, pela vida eterna. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo para aquele povo: não venham atrás de mim apenas pelas coisas passageiras dessa vida, mas venham atrás de mim pela vida eterna. Venham atrás de mim com a motivação de buscar, de me realmente encontrar de todo o coração. Nunca pense que você é melhor do que aquelas pessoas que perguntaram para o Senhor. O que fala a palavra logo a seguir? Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Muitas das vezes a gente vai ler a palavra do Senhor e vai ficar indignado, como aquelas pessoas que não eram nada, estavam falando para o Senhor: Senhor, olha, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, Deus mandava maná, e o Senhor, o que vai fazer para a gente? Quem são aquelas pessoas para pedir para o próprio Deus dos céus e da terra: me alimente para que eu creia em Ti? Mas quando eu parei para refletir, eu vi que eu também falei para o Senhor assim um dia: Senhor, faça isso por mim, para que minha fé seja fortalecida no Senhor. Porque se o Senhor fizer isso por mim, Senhor, eu vou crer mais em Ti, eu vou ter mais confiança no Senhor. Eu acho impressionante como a gente é tão bom em ser mal, em ir ao Senhor com motivações erradas, em pedir ao Senhor quão bom o ser humano é em se fazer de vítima. Olha, Deus abençoou o povo lá no deserto, enviava maná para eles, eles não precisavam trabalhar, apenas levantavam e iam colher. O Senhor não vai fazer isso por mim também? Senhor, o Senhor está abençoando o outro irmão, e eu? E a minha vez não vai chegar também? Nós somos bons em sermos maus, em pensarmos só em nós, quando nós deveríamos estar pensando em como nós podemos fazer o reino de Deus crescer, como mais pessoas
podem se converter ao Senhor, se entregar à vida, conhecer a graça salvadora de Cristo, ou seja, que o Senhor Jesus te perdoa dos seus pecados, que é o Senhor Jesus que sara as suas feridas. A mensagem de hoje não significa de maneira nenhuma que nós não devemos apresentar nossos pedidos e súplicas ao Senhor. O Senhor, Ele conhece os nossos corações, conhece as nossas intenções, Ele sabe que muitas vezes, em desespero, a gente é ser humano, acaba pedindo para Ele de uma maneira errada. Mas a beleza de sermos cristãos e termos a palavra do Senhor, essa palavra do Senhor nas nossas vidas, é que nós podemos aprender todos os dias. Cada vez que eu aprendo mais, cada vez que eu penso, realmente, eu não sou bom, as minhas motivações para seguir o Senhor são más. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero chegar mais perto do Senhor, não porque o Senhor vai me abençoar, mas eu quero fazer isso porque eu quero ter prazer em Te conhecer, eu quero ter prazer em conhecer o Seu nome, Senhor. Nós devemos avaliar quais que são as nossas principais motivações. Eu gostaria que vocês refletissem nessa noite, principalmente nas duas perguntas que eu coloquei aqui. O que te motiva a seguir ao Senhor? E os pedidos das suas orações são para suprir as suas necessidades ou as necessidades do reino do Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé para a gente fazer uma oração. Pedimos ao Senhor, para o Senhor abrir os nossos olhos, mostrar a Ele em que nós estamos errando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Rei eterno e precioso, o Senhor sabe, Santo, que nós temos corações maus, Pai. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso ser, o Senhor sabe, ó Pai, todos os pedidos que nós fazemos a Ti diariamente, Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Rei, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, olhar para nós, Santo, e nos corrigir, Santo, para que nós possamos, ó Pai, chegar mais perto do Senhor, chegar mais próximos de Ti, Senhor Deus, independente das nossas situações, independente, Senhor, do que nós estamos passando, ó Pai. Senhor, que as nossas motivações para chegarmos mais perto seja conhecer o Teu nome, seja conhecer a grandeza do Teu poder, Senhor Deus, ter intimidade contigo, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Rei, que o Senhor venha se fazer presente nas nossas vidas, ó Rei Santo, e nos abençoe, Senhor, para que nós possamos conhecer mais a Ti, Senhor Deus, para que nós possamos nos entregar a Ti cada dia mais e mais, para que nós possamos chegar todos os dias mais próximos do Senhor, pois é assim, Senhor, que nós queremos viver perto do Senhor, Jesus, caminhando contigo, ó Pai, caminhando em Ti. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no Teu nome santo. Amém.